E eu, estudando para poder vir falar para vocês, eu estava lendo que quando um filho ele atinge a idade de 18 anos, vocês sabiam, no processo educativo, né, no cuidado do dia a dia, porque a gente sabe que ser mãe é um leque, né, é bem grande as tarefas. Você sabia que, em relação àquelas mulheres vocês que não têm filhos, as mulheres que não têm filhos, elas têm 3 meses no ano a mais de tempo livre? Você que ainda não se tornou mãe, você tem 3 meses livre a mais do que nós, mamães. Vai se preparando, tá, Clícia? Então, assim, a gente vê que a nossa vida é uma vida de dedicação. E conta-se uma história de uma professora que foi dar uma aula sobre magnetismo para alunos da 2ª série. E ela, falando sobre magnetismo, no 2º dia, ela chegou na classe e fez uma pergunta, um teste, para ver se as crianças tinham prestado atenção. E ela perguntou assim: meu nome tem 3 letras. Eu ando pela casa apanhando as coisas. Quem sou eu? 80% da classe respondeu o quê? Mãe. E não imã. Né? Que o imã a gente sabe que... Então, a classe respondeu. E outro, um pai, resolveu contar para a filha, que de 4 aninhos, mostrar o álbum de casamento para a filha. E a filha, olhando aquele álbum de casamento da mãe, virou para o pai e falou assim: pai, foi nesse dia que a mamãe veio trabalhar para nós? Né? Então, o que eu quero falar para vocês com esses 2 exemplos? Que nós, mamães, nós somos isso tudo. Nós cuidamos do lar, nós cuidamos dos filhos. Quantas de nós, né, passa pelo dia catando as coisas quando os nossos filhos são pequenos, até mesmo adolescentes? Mas nós, mamães, talvez o mundo nos veja assim, talvez as crianças inocentes nos vejam assim, mas nós sabemos que a nossa missão vai muito além do que isso. Que nós, mulheres cristãs, a nossa missão como mães não é somente ser uma do lar. Nós somos mulheres que somos auxiliadoras dos nossos maridos. E a nossa missão como servas do Senhor, nós vamos ver aqui hoje, que ela é importantíssima na vida espiritual dos nossos filhos. Por exemplo, a mãe de Moisés, Joquebede. O que Joquebede fez? Ela arriscou a própria vida e desobedeceu o mandamento de Faraó para lhe ensinar acerca da fé dos seus antepassados. Quando Faraó deu aquela ordem, ela não pensou em si mesma. Ela pensou em salvar a vida do seu filho, porque ela sabia da importância, né, de ensinar para ele Deus na vida dele. Também aquela mulher, né, que foi a primeira decisão que Salomão teve, o primeiro desafio, né, que quando ele se tornou rei, que chegou aquelas 2 mulheres falando que era mãe do mesmo filho, e aquela mãe virou e falou assim: não, você pode ficar com meu filho. Ela abriu mão de ficar com o seu filho para salvar a vida dele, porque a outra falou: não, vamos dividir o filho. E a mãe verdadeira não, ela abriu a mão de si mesma, né, de estar com o filhinho dela para salvar a vida dele. E nós somos assim. Nós abrimos mão da nossa vida, de tudo que somos, em prol dos nossos filhos. E também a mãe de Tiago e João, né, que pediu para Jesus, né, para eles ficarem ao lado de Jesus, sem saber que o que ela estava pedindo era impossível. Mas ela querendo, né, cuidar dos filhos, que ele estivesse perto dos filhos, ela fez esse pedido a Jesus. E também a mãe do rei Lemuel, né, que deu instruções acerca de como escolher uma boa esposa. Se a gente ler Provérbios 31, nós vamos ver ali, né, o louvor da mulher virtuosa e vamos perceber, né, quantas coisas nós somos naquele texto, né? Mulher empreendedora, uma mulher que trabalha, que cuida da família, que trabalha lado a lado ao seu marido. Por outro lado, irmãos, o Dia das Mães, para alguns, é um dia, às vezes, difícil. Por quê?
muitos perderam suas mães hoje, ontem, há 1 ano, há 10 anos, mas nós sabemos que a perda de uma mãe sempre a gente vai sentir. Outra, que quando crianças, né, perderam as mães. Outras porque não tiveram, às vezes, a melhor mãe do mundo, né? Às vezes acontece isso, né? Algumas de nós já passamos pela dor de perder um filho. E outras pela dor de ter um filho desviado, pela dor de ter um filho, às vezes, que está sofrendo na família, pelo um desemprego, pela uma enfermidade. Então, às vezes, o dia de hoje, para algumas, é um dia difícil. Por outro lado, mães que lutam sozinhas pela educação dos seus filhos. Não tem o apoio do pai, às vezes o pai abandonou, ou Deus levou, né? Então, passa por momentos difíceis. Mas, nesse dia especial, eu quero dizer para vocês do impacto que você, mamãe de sangue, de coração, e mamãe espiritual, o impacto que você pode ter na vida do seu filho. Você é muito mais do que você pensa. O seu lugar, né, de mãe é muito maior do que, às vezes, você imagina. Não é só aquela mãe que lava, que passa, que ajuda o filho no colégio, que levanta de noite para dar remedinho. É muito mais que isso. E nós vamos falar sobre uma mãe, uma avó e um garoto. E essa história está registrada em Timóteo, 2 Timóteo, versículo 1, 4 e 5, que será o nosso texto básico. 2 Timóteo, capítulo 1, o verso 4 e 5. Diz assim: lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Então, Paulo, quando estava indo encontrar com Timóteo, ele fala isso, né? Ele dá ações de graças. E se vocês observarem no finalzinho do versículo 5, ele diz, né, que, primeiramente, uma fé sem fingimento, que primeiramente habitou na sua avó Lóide e na sua mãe Eunice. E estou certo que também em ti. Paulo tinha tanta convicção da fé da avó de Timóteo e da mãe, que ele tinha certeza que isso habitava também em Timóteo. Então, nós vamos ver o exemplo dessa avó, o exemplo dessa mãe, que gerou na vida de Timóteo. Que isso também não é só no tempo de Paulo, é também no nosso tempo. Porque o nosso exemplo, irmãos, ele grita. As nossas palavras, elas são bonitas, mas se eu ficar falando para vocês aqui e não viver o que eu falo, ela se torna vazia. E nós sabemos que para os nossos filhos, o nosso exemplo, ele grita. Em qualquer estágio da vida deles, não importa se eles são crianças, se eles são adolescentes, se eles são adultos, ou se eles são até mesmo casados e independentes. O nosso exemplo de pais, né, principalmente de mãe hoje, né, vai sempre gritar na vida dos nossos filhos. Então, eu quero, nesse momento, apresentar para vocês uma mulher chamada Eunice. Ela cresceu num lar judeu, aprendeu a fé através de sua mãe, Lóide. E quando ela era adolescente, e apesar de toda a instrução que ela recebeu, nós lemos na palavra de Deus que ela se casou com um grego. Mas nós percebemos que ele era uma pessoa, né, um homem honesto, porque ela, como serva do Senhor, ela não ia casar com qualquer pessoa, né, irmãos? Mas a gente percebe que ele não era muito ligado a essas questões da fé. Por isso que ela assumiu, né, o compromisso de passar para o seu filho acerca de Deus. Então, Eunice e seu marido tiveram um filho que se chamou Timóteo. E Timóteo significa aquele que honra a Deus. E nós vemos que ele foi bem, né, foi bem fiel ao seu nome, né?
Porque se a gente lê a história de Timóteo, a gente vê que em todo o tempo, desde jovem, Timóteo foi um garoto que sempre honrou o Senhor de todas as formas. Então, é muito possível, né, que o pai de Eunice veio a falecer e foi morar com Lloyd. Então, Timóteo teve o privilégio de ter duas mães para educá-lo na presença do Senhor. E mais tarde, quando Timóteo se tornou adolescente, ele se converteu, né, e se tornou um companheiro de Silas e do apóstolo Paulo, conforme lemos em Atos 16:3. Por quê, irmãos? Porque o fato de um filho nascer num lar cristão não quer dizer que ele vai ser cristão. Isso é algo que a gente tem que plantar no coraçãozinho dele. É algo que a gente tem que falar. Se você for lá em Deuteronômio, se eu não estou enganada, fala como que nós temos que fazer. Colocar nas paredes, nos umbrais, aonde for necessário, falar 24 horas, até inculcar isso na mente dos nossos filhos. É todo o tempo. Então, isso mostra que se nós não fizermos o nosso papel de cristãos e ensinarmos os nossos filhos com as palavras de Deus e com o nosso testemunho, isso não garante nós que ele vai se tornar um servo de Deus, porque nós temos que ensiná-los. Porque como que eles vão crer se nós não pregarmos para eles? Né? Como que eles vão se tornar servos de Deus se da nossa própria casa nós não estamos ensinando para eles? Já pelo fim da viagem de Paulo, né, ele estava na prisão e de lá escreveu 2 cartas para Timóteo, que agora ele era adulto e pastor de uma igreja localizada. Então, agora nós vamos ver como Eunice e Lloyd influenciou Timóteo. Primeiro, elas ensinaram Timóteo a respeitar as escrituras sagradas. Paulo lembra Timóteo que todos os que querem viver verdadeiramente para Deus serão perseguidos. Nós sabemos, às vezes a gente fala, né, que antigamente, no tempo de Paulo, era muito difícil ser cristão. Por quê? Porque era muita perseguição. Mas hoje, irmãos, se nós formos parar para pensar, hoje também nós somos perseguidos. Nós somos vigiados 24 horas na nossa vida. O que acontece é que muitas pessoas têm se conformado com esse século. E nós temos que nos apegar à palavra de Deus e não nos conformar com esse século. Quando nós vemos algo que está aí no mundo e não agrada a palavra de Deus, não importa se o nosso filho vai chorar. Meu filho, isso não agrada a Deus. Isso tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Não importa o que o mundo está falando lá fora. O importa é que a palavra de Deus está falando conosco. Então, nós temos que aprender a ensinar aos nossos filhos sempre a estar respeitando as Escrituras. Porque se a gente não levar a sério o que está na palavra de Deus, que filhos nós estamos gerando? Né? Então, nós precisamos aprender, né? Continuar aprendendo, porque não é porque os nossos filhos estão grandes que a gente não está aprendendo. A nossa vida sempre será um aprendizado, toda a vida, principalmente na vida espiritual. E sabendo, irmãos, que a nossa vida espiritual, quando nós chegamos num determinado instante, se a gente parar, a gente não volta e está no mesmo lugar. A gente cai, a gente desce. E a gente tem que começar de novo. Então, a nossa vida espiritual não é como a nossa vida às vezes circular. Às vezes eu parei aqui. Aí eu vou continuar amanhã? Eu estou aqui. Mas a vida espiritual da gente não é assim. Se eu parei aqui, amanhã eu estou aqui. Eu vou regredir. Então, nós temos sempre que ensinar os nossos filhos a respeitar as Escrituras. Em segundo lugar, eles ensinam Timóteo acerca da fé em Jesus. Paulo reconhecia que Eunice e Lloyd tinham uma fé sincera, sem falsidade, sem pretensão e sem fingimento. Nós vemos isso no texto que nós lemos. E a fé dos outros, que foi o que eu já falei, não vale nada para nós. Nós precisamos ter as nossas próprias experiências com Deus. Às vezes a gente ouve o pastor falando aqui, né? A gente tem que viver as nossas experiências. Quando você ouve um pastor contando as experiências que ele viveu, né, em tempo de pregação, nós ficamos assim, né? Mas nós precisamos disso também, porque isso é que nos dá força e nos faz alimentar a nossa fé. E nós precisamos fazer isso para os nossos filhos, ensiná-los, né, a
cerca da fé em Jesus, que é uma coisa que nós temos que fazer para poder alimentar a nossa fé. Buscar isso para nós a cada dia, para que eles não só vejam em nós, mas que ele também experimente isso na vida deles, que eles possam perceber que servir a Deus realmente vale a pena, que é algo precioso para nossas vidas, que o mundo inteiro pode estar, às vezes, rindo, jogando pedra na gente, mas a gente servir a Deus, a gente já é vencedor, a gente não será vencedor. E nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos. E isso mostra, irmãos, a importância de nós, mulheres, na vida dos nossos filhos. Por quê? Quem passa mais tempo ao lado dos nossos filhos? Né? Quem passa, às vezes, 24 horas com os filhos? Somos nós, porque os nossos maridos estão provendo o necessário para sustento da nossa família. Né? Então, nós temos que assumir realmente o papel de sermos auxiliadoras. Quando o filhinho da Crista nascer, ela vai experimentar, já está experimentando, Crista, o melhor e o maior amor do mundo. Mas quando você vê o rostinho do seu Ravi, você vai ver, o coração da gente muda, tudo muda na nossa vida. É algo tão grandioso, tão diferente, que só quem passa é que sabe. E quem também, né, não só as que geram, né, que são todas as mães, irmãos, porque a gente gera os filhos no nosso ventre, mas as mães de coração é a mesma coisa. Porque minha mãe tem um filho adotivo e eu vejo nela o amor que ela tem por aquele filho. Né? Os momentos que ela dobra o joelho, ela ora, ela busca, né, pedindo a Deus para Deus libertar ele, para que ele possa estar na presença de Deus. E não muda nada. E as mães que amam seus filhos de verdade, irmãos, e falando de mães, né, cristãs, elas sempre vão estar mais preocupadas com a alma de seus filhos do que com o físico e com as roupas. Né? Às vezes a gente quer pôr o filho lindo, maravilhoso. É errado isso? De jeito nenhum. Claro que a gente faz isso. Às vezes a gente deixa de comprar para a gente para comprar para os nossos filhos. Mas o principal na nossa vida sempre tem que ser a alma deles. Porque você já pensou, irmãos, eu ir para o céu e as minhas filhas não for? Que coisa triste. Né? Então, assim, eu almejo as minhas filhas no céu junto comigo. Então, eu tenho que preocupar com a salvação e com a alma das minhas filhas. Elas estão mais preocupadas com a vida eterna dos filhos do que com o sucesso. O que adianta a minha filha ser uma pessoa sucedida na vida e quando Jesus chamar ela, ela não for para o céu? O que adiantou essa vida aqui na terra? Tomara a Deus que ela seja uma pessoa abençoada na sua vida, mas principalmente na fé. Porque é isso que é o maior presente que nós podemos ter na nossa vida. É os nossos filhos na presença de Deus. Mães que estão mais interessadas com relacionamentos dos nossos filhos com Jesus do que com as pessoas. Né? Tem tanto filho popular aí por aí, mas às vezes não tem um relacionamento com Deus. Então, assim, isso é muito importante, irmãos. A gente tem que trabalhar esse relacionamento com Deus para os nossos filhos, ensinar ele a buscar a Deus. Né? E às vezes a gente falha, eu falho nisso. Isso falou comigo. Às vezes, quantas vezes eu deixo de ter um momento com meus filhos em relação à fé? Vão orar, irmãos, filhos, vamos fazer o nosso momento aqui, nosso culto, e às vezes a gente deixa, porque está cansado, porque aconteceu alguma coisa, e aquilo vai passando. E mães também que estão mais preocupadas com o estado espiritual dos filhos do que com as suas habilidades esportivas, intelectuais, né? Então, nós temos que estar preocupados, em primeiro lugar, com a vida espiritual dos nossos filhos, crendo que se nós ensinarmos os nossos filhos a buscar primeiro o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas. E, em terceiro lugar, elas ensinam a Timóteo a servir o próximo. Isso, irmãos, é algo também importantíssimo. Servir ao outro. Porque a palavra de Deus manda a gente amar ao próximo como a nós mesmos. E certamente essa qualidade foi uma das que chamou mais a atenção de Paulo. Porque quando ele conheceu Timóteo, ele era um adolescente que queria servir ao Senhor. Hoje, às vezes, a gente pede um adolescente para fazer uma coisinha simples. E às vezes a gente mesmo faz isso. Quantas vezes eu já fiz isso, irmão? Quantas coisas me foi pedido na igreja
E às vezes por medo, ou por vergonha, ou até mesmo às vezes por preguiça, a gente não faz, porque a gente tem tempo para tudo e às vezes a gente não tem tempo para o mais importante. Então, assim, igual quando o pastor me convidou, na primeira coisa que eu falei com ele, pastor, minha barriga gelou. Por quê? É um privilégio, irmãos, estar aqui falando para vocês, mas também é uma grande responsabilidade. Mas é preciso ter o que o pastor falou, coragem. Então, eu falei, meu Deus, se Deus tocou no coração dele, eu preciso aceitar o chamado, né? E que Deus me use da forma que Ele quiser. Então, eu falei que eu ia pensar, acabei aceitando na hora, né? Mas, então, assim, mas eu já fiz muito diferente disso. Já falei não muitas vezes, né? E graças a Deus que eu estou aprendendo a falar mais sim na minha vida espiritual, falando, né? Então, nós vemos que, primeiro, ele foi ensinado a ser um crente forte. Ele era, na palavra de Lucas, um verdadeiro discípulo. Discípulo é aquele que dia a dia nega-se a si mesmo, toma a cruz e segue, né? Segundo, ele tinha uma boa reputação das pessoas que o conheciam. Ele era um homem de palavra, um homem firme, e isso ele tinha aprendido de sua mãe e de sua avó. Então, nós vemos um crente forte, não importa se ele ouviu algo aqui na igreja que desagradou, ou se aborreceu alguma coisa, ele sabe que ele está aqui não é por causa de A ou de B, ele sabe que ele está aqui por causa de Cristo. E que nós somos pessoas falhas, a gente sempre vai se aborrecer com alguma coisa, porque assim como eu me aborreço, os outros também se aborrecem comigo. E a gente sabe que uma família é assim, pessoas imperfeitas, mas é por causa somente de Cristo é que nós vivemos, não importa o quê. Né? Então, eles ensinaram isso para ele, ser um homem forte, ser uma pessoa de boa reputação, irmãos. Os nossos filhos ter boa reputação. Ah, a Maria Fernanda, filha do Robson, nossa, aquela menina é uma menina crente. Né? O João, que menino bom na escola, não dá trabalho, é um menino educado. E assim vai o Leonan, né? Aquela bênção lá na igreja, um menino que cumprimenta, respeita os idosos, trata bem as pessoas. Gente, isso é orgulho para nós, mas principalmente isso honra a Deus. Né? E nós somos honrados por isso também. Nós também recebemos essa honra. Né? Então, uma pessoa que ajuda, tem compaixão. Eu lembro que a Laura, quando nós estávamos fazendo a campanha para a Missão Caiuá, e eu sempre gostei muito de trabalhar nessa área, né, de ajudar. Ela era pequenininha, ela falou assim, mãe, vamos separar umas roupinhas para ajudar a Missão Caiuá? Ela foi colocando, que eu tive até que botar um basta nela. Eu fiquei tão feliz, falei, meu Deus, ela está observando o que eu ando fazendo por aí. Né? Mas assim como observa o que é bom, observa também o que não é certo. Né? Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem pessoas que estão dispostas a ajudar o outro. Não só com ajuda financeira, mas um carinho, um abraço. Quantas pessoas são carentes de um abraço, de apenas um bom dia? Ontem mesmo encontrei uma senhora falando um negócio, mas ficou na felicidade. Então, assim, a gente percebe que é uma coisa tão simples para nós, mas, às vezes, para a pessoa é algo tão grandioso que a gente não se dá nem conta. Eu tive até uma experiência que o senhor pediu para contar em relação àqueles 63 dias, que eu estava no banco, aí uma senhora estava lá, eu passei minha vez para ela. E ela entrou. Ela saiu do banco, ela foi lá na loja para botar para a Maria Fernanda o que eu tinha feito. Você vê, irmãos, quando o pastor falou aqui na frente, às vezes era uma coisa, né? E a mulher ficou tão feliz que ela não me viu. Depois, ela foi e falou com a Maria Fernanda, que tinha ficado tão feliz que eu tinha deixado ela passar na frente. Então, a gente vê que essas coisas pequenininhas, elas são importantes na nossa vida e na vida dos nossos filhos. Porque o momento que ela foi comentar com a Maria Fernanda, ela se sentiu orgulho da mãe. Né? Eu não fiz vergonha nela, eu fiz para ela, ela ficou feliz, ela veio me contar toda alegre, que a mulher tinha falado bem de mim. Então, isso surge na vida dos nossos filhos. Alguns princípios fáceis de seguir. Primeiro, nunca se deixe manipular pelo choro. Só atenta pedidos feitos com educação. Gente, isso é algo muito importante.
E isso vale até para os grandes, porque às vezes a gente também faz chantagem emocional com os nossos pais, né? Então, você que tem seu filho pequeno, você que ainda vai chegar, só liga para o chorinho enquanto é novinho, mas depois fica atenta. E para impedir mentiras, evite o castigo quando criança vier e fazer uma confissão voluntária. Porque às vezes eles contam a verdade para nós, a gente vai já. Pelo contrário, converse e depois discipline. Elogie e apoie o bom comportamento. Né? Porque às vezes a gente só critica. Às vezes eu sou muito brava lá em casa, não vou negar, e às vezes a mãe vem e reclama. Ih, mãe, você só sabe reclamar, só sabe criticar. É algo que eu preciso amadurecer na minha vida. Por quê? Porque a gente é falha, eu tinha que ter um defeito. E nesse ponto, eu sou meio rigorosa, cobro muito. Aí, quando faz certo, às vezes eu não zango, mas eu também não elogio. E eu preciso trabalhar isso na minha vida. E a última e a mais importante de todas, sempre cumpra as promessas feitas aos seus filhos. Porque eles cobram, principalmente quando são pequenos. Conclusão. Mães, nunca é cedo demais para começar a ensinar as verdades bíblicas aos seus filhos e filhas. Se o seu filho já se casou, irmãos, ainda não é tarde para você ensinar ele. Se o seu filho é adolescente, ainda não é tarde demais. Nunca é tarde demais. A demonstrar na prática como devem fazer para viver os mandamentos da palavra de Deus. Atentou, irmãos? Demonstrar na prática. A instilar o amor e temor pela palavra de Deus. Quando seus filhos olham para você, que imagem eles fazem de Deus, o Deus da Bíblia? Quando as minhas filhas olham para mim, quando seus filhos olham para você, que imagem eles estão tendo de Deus na nossa vida? Né? Essa é uma pergunta que fica aí no nosso coração. Né? O que os meus filhos, que imagem eles têm feito, né, de Deus na minha vida? Será que é um Deus todo-poderoso, né, que não importa a situação que eu estou vivendo na minha vida, eu tenho fé, né? Eu tenho perseverança? Mas vocês não estão sozinhos nessa missão, não, irmãos. A igreja está aqui para te ajudar em todo momento, principalmente na escola dominical, que é o momento que nós temos a oportunidade de ensinar os nossos filhos, né, e que eles podem falar e tirar as suas dúvidas, nos trabalhos do coral, né, às vezes tem uma cantata, a gente tem que trazer os filhos, né, Elaine? A Laura já puxou minha orelha essa semana. Né? Então, tudo que tem na igreja é para o seu filho, para o crescimento espiritual dele. Mas se você quer instilar a fé em seus filhos, cuide da sua própria fé em primeiro lugar. Então, se a gente quer, né, inculcar a fé nos nossos filhos, primeiramente, temos que cuidar de nós. E frequente os encontros da comunhão da igreja, estudos e cultos. Dê bom exemplo a ele, certamente ele será seguido. Quantas vezes a gente fala assim, vai, meu filho, para a igreja? Hoje eu não vou não, que eu estou ocupado, mas você pode ir. Isso é um grande erro, sabe por quê? Porque enquanto eles são pequenos, você consegue obrigar ele a ir. A Laura, se eu não vir, ela não quer vir. Ela não vem, ela faz pirraça. Ela não quero, não quero, não quero. Por quê? Porque eu estou mandando ela ir, então eu tenho que ir também. Então, tudo que você mandar o seu filho fazer, no sentido espiritual, no lar, veja se você está fazendo. Porque se você não estiver fazendo, vai ficar muito difícil. Mãe, seus filhos estão sendo treinados para serem filhos, discípulos verdadeiros de Jesus, negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Ah, não estou com vontade de fazer, não, mas eu vou fazer porque é para Deus. Terem boa reputação, ser excelentes alunos na escola, mas não é aluno que tira 10, não. É aluno que respeita o professor, que respeita o colega, que não cola. Né? Jovens que, quando estão no meio de uma galera que não é legal, dá testemunho, influencia esses jovens, não são influenciados. E jovens que são confiáveis, que estão trabalhando em qualquer lugar, que têm palavra, são jovens que você pode confiar. Não, aquele menino ali, você pode confiar que é um menino crente, um menino de Deus, você pode confiar. E esses filhos que nós temos que treinar para serem isso. E, principalmente, para eles estarem disponíveis para servir os outros em suas necessidades.
Ah, aquela pessoa está precisando, vão lá, vão orar. Né? Porque às vezes a gente pensa assim, que ajudar o outro é só levar o mantimento. Mas não é não, irmãos. Tem irmão que precisa de oração, tem irmão que você precisa de sentar e bater papo. Como as pessoas gostam de conversar. Às vezes, 10 minutos de atenção muda o dia da pessoa. Então, esse tipo de filhos que nós temos que treinar para serem verdadeiros discípulos, para serem filhos de boa reputação e para serem filhos disponíveis. Mas tudo isso, irmãos, nós só vamos conseguir nos nossos filhos se nós formos. Se nós, mães, formos exemplos. E nós vemos que nós temos a condição total de fazer isso, porque Deus nos deu isso. Que nós possamos ensinar os nossos filhos a orar, assim que aprenderem a falar, ensinar os nossos filhos a ler a Bíblia, assim que eles começarem a ler. E que nesse dia, né, Deus possa estar abençoando poderosamente a nossa vida, para que nós possamos ser filhos e mães, né, que realmente agradam a Deus. E eu louvo a Deus pelo privilégio, né, de ser mãe de 2 bênçãos que Deus me deu, 2 filhas. E que Deus possa abençoar a vida de vocês, a mãe de vocês, e que nós possamos ser mães, né, influenciadoras nos nossos filhos. Nós vemos aqui que a importância nossa na vida dos nossos filhos, ela é grande demais, irmãos. Você vê a educação que Ló de Eunice deu para Timóteo, mudou a vida dele, ele se tornou um servo, um pastor, né? E que os nossos filhos sejam pastores, missionários, evangelistas na nossa vizinhança, na escola, em qualquer lugar que eles vão, né? E que nós possamos a cada dia, né, estar inculcando isso na vida dos nossos filhos. E eu quero desejar a todas vocês, mamães, que Deus abençoe o dia de vocês, que vocês tenham um dia feliz, abençoado, na presença de Deus. Amém?